Zubeldia na Berlinda, cobrança geral no São Paulo. Vamos falar sobre isso, vamos falar muito sobre mais um vexame do São Paulo ontem contra o Veloclube. Tem jogador machucado aí no São Paulo, problemas aí pro clássico de domingo contra o Palmeiras. Vamos falar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? Bom, vamos lá falar desse vexame bizarro do São Paulo ontem, cara. Conseguiram a proeza de tomar aí 3 gols, né, pro time do Veloclube, um negócio inacreditável, né? E antes da gente ir pra coletiva, a gente sempre começa coletivo, mas hoje vamos começar diferente. Olha só que bizarrice isso aqui. O Veloclube tinha marcado 6 gols em 8 jogos no Campeonato Paulista. Só ontem contra o São Paulo marcou metade disso. Em 8 jogos no Paulistão, eles tinham feito 6 gols. Só ontem meteram 3 no São Paulo, tá? Metade dos gols que eles fizeram no campeonato inteiro, fizeram só ontem contra o São Paulo, né? Pra você ver o quão bizarro é o time do São Paulo, né? Todo espaçado, dá espaço para o adversário, não tem marcação, né? Não tem primeiro volante, principalmente quando o Pablo Maia é substituído, irmão. É uma peneira o meu campo de São Paulo. O adversário deita e rola, faz o que quer com o São Paulo. A diferença, já falei no pós-jogo de ontem. A diferença do jogo de ontem para os outros jogos é que ontem o Veloclube fez os gols e a gente não ganhou, né? Porque contra o Mirassol, por exemplo, foi 4-1, mas eles tiveram chance de fazer mais gols. Não fizeram por incompetência, porque espaço e chance clara tiveram, né? Porque o time do São Paulo, com 4 jogadores na frente, fica completamente exposto, vulnerável, né? Os dois volantes, mano, tem que marcar, cada um tem que marcar por 3, né? O Paulo Maia tem que marcar por 3, o Paulo Maia tem que marcar por 3, mano. É um negócio inacreditável. Aí, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Olha só, vamos começar aí, ó. Ele falando sobre os jogos aí, né, em Brasília, abre aspas aí pra ele. Pra nós, era importantes esses 6 pontos em Brasília, mas claramente não fomos bem e só conseguimos 2 empates. E não tem nenhum tipo de desculpa da minha parte e dos jogadores. Simplesmente não fomos capazes de conseguir mais pontos em Brasília. Muito falou sobre sair do Morumbi, mas não foi por isso. É uma responsabilidade esportiva, fecha aspas. Pelo menos inventou desculpinha, né? Pelo menos assumiu a responsabilidade e falou que o time não foi capaz realmente de ganhar os jogos aí que tinha que ganhar. 2 jogos aí com o mando do São Paulo, não foi no Morumbi, é verdade, que seria melhor se fosse na nossa casa, mas foi em Brasília, contra 2 dos piores times do campeonato, né? O Veloclube estava na zona de rebaixamento aí, né, para cair para a Série A2, e o Inter de Limeira era o único time que não tinha ganhado nenhum jogo no campeonato, né? O São Paulo não conseguiu vencer esses 2 times, né? Empatou os 2 aí. Olha aí, em 9 rodadas do Paulistão, o São Paulo acumula 10 gols sofridos, tá? E foi o segundo jogo que a gente tomou 3 gols no mesmo jogo. Ontem tomamos 3 do Veloclube e antes tinha tomado 3 do Santos, lá na Vila Belmiro, tá? Sobre os gols sofridos, o Zubeldia falou o seguinte, abre aspas. É impossível ter tantos gols sofridos e dizer que estamos defendendo bem. É impossível, claro. O primeiro gol foram 2 conexões que eles faziam. Cruzamento e cabeceio. Uma característica que se repetiu em toda a partida. Pode haver mérito deles, mas acredito que no segundo e no terceiro gol nós facilitamos. Não defendemos bem durante o Paulista. Mas não tenho dúvidas de que vamos defender melhor. Vamos encontrar o equilíbrio. Jogar a cada 2, 3 dias não te permite poder trabalhar e atender essa questão. Com 1 ou 2 sessões para praticar coisas que temos que melhorar, fecha aspas, tá? Ah, cara, sinceramente, né? E essa aí, por exemplo, é uma das características, sempre teve muita crítica para os Zubeldia e tudo mais. Essa é uma das características que por muitos momentos, aí, né, desde que ele chegou, a gente fala, pô, a defesa é sólida, né? Nossa defesa tá bem. Aí, né? O São Paulo ficou uma porrada de jogo com o próprio Zubeldia no passado, sem sequer sofrer gol, né? E esse ano, cara, tá uma bizarrice sem tamanho e não muda muita coisa em relação ao ano passado, porque é o seguinte, ano passado a gente reclamava bastante que o time era vulnerável, né, por causa do esquema dele. Ele jogava ano passado, né,
A gente tinha na frente o Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, muitas vezes o Rato jogava ali, mas a gente também jogava com 4 caras ofensivos, Pablo Maia e Alisson, né? Mesmo com o ano passado, a gente já sofria aí com o meu campo, né, cara? Ano passado, então, o Sim e o Oscar eram divisão, né? Eram os 4 jogadores na frente, os 2 volantes e a defesa pra cá, né? Os 2 volantes sofriam bastante, a zaga sofria bastante, porque o time era vulnerável, dava bastante espaço, né? O nosso meio campo aí era muito frágil aí, e esse ano simplesmente a gente tem Lucas, Luciano, Caleri e Oscar do mesmo time, o que piorou sem a bola. Com a bola o time produz. O PM teve várias chances de fazer gol, né? Teve até mais chances que o time poderia fazer o gol e não fez. O time produz. Com a bola não tem o que fazer, né? A gente leva perigo toda hora pro gol adversário. Mas sem a bola é uma bizarrice, uma bagunça, cara. Uma bagunça. Entendeu? Principalmente depois que o Pablo Maia jogou mal, tá? O Velo Clube já tinha todo o espaço do mundo ali para fazer o que quiser nos lados do campo, pelo meio. Quando o Pablo Maia sai, irmão, é um negócio inacreditável, tá? Quase todas as segundas bolas que tinha ali no meu campo ficava com o Velo Clube. Dividida essa barra pro jogador do Velo Clube, né? Jogava a bola pro alto, dividia, ficava com os caras. Tudo ficava com os caras. A gente perdia todas. Todas. Né? Porque além de ser 4 jogadores muito ofensivos, todos têm mais de 30 anos. Né? Todos têm mais de 30 anos, o que deixa o nosso time completamente vulnerável. Aí tu vê, tem 4 jogadores ofensivos. Aí o Pablo Maia e o Alisson não tá no melhor jeito dele, irmão, ferrou. Foi o que aconteceu ontem, né? Pablo Maia não jogou bem, Alisson não jogou bem. E a zaga também, né? O Arboleda também não foi bem. Aí, irmão, quando os caras lá atrás não conseguem segurar o piano, que já é muito difícil quando eles estão bem, quando eles estão jogando mais, não esquece. Tá? Esquece, tomamos 3 gols. Aí, lembrando que, tá? Acho que eu não falei isso no pós-jogo ontem. Quando o Velo Clube faz o terceiro gol, o 3-3 no finalzinho, o lance anterior era uma bola, irmão, na frente do gol que o jogador do Velo Clube finalizou, né? Com o Arboleda chegou, né, para interceptar ali, porque era uma chance claríssima de gol. E começa também no meu campo, né? Tem um bate-rebate ali, sobra com o jogador do Velo Clube, né? Como eu tô falando, todas as segundas bolas ficam com o Velo Clube, né? O jogador recupera a bola no meio, dá o passe, né, na linha de fundo do lado direito, ele cruza rasteiro para a área e o jogador do Velo Clube chega batendo o Arboleda no interceptação, cara, né, espetacular. Ali o jogador do Velo Clube tava na cara do gol, né, irmão? Se ele acerta ali o gol, o Jandinho não ia pegar nunca na vida dele. A sorte que o Arboleda interceptou bem e depois saiu o gol, né? Teve outras chances também pro Velo Clube fazer gol, né? Questão dos outros jogos, como eu falei, é que ontem os caras fizeram gol, né? Ontem fizeram gol. Aí tem que resolver isso. Tem que resolver isso. Aí, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? O negócio é o seguinte, olha só. Segundo o Zubeldia, a escolha da escalação no jogo de quinta passou pela necessidade de vencer o jogo antes de enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, tá? Sobre o time, ele falou o seguinte, abre aspas. Consideramos que os 3 pontos de hoje eram muito importantes para estarmos mais perto de classificar em primeiro. E depois para já pensar no clássico. Simplesmente isso. Agora temos que seguir competindo, lutando para classificar em primeiro. E entrar na fase de quarta de final. Com um clássico no meio, fecha aspas, né? Aí, só para a gente interromper um pouquinho aqui essa questão do time, né? Que ele falou que era importante ganhar. Né? Lembrando que o São Paulo tivesse ganhado ontem, já tinha se classificado, mas não ganhou. Mas deve se classificar de qualquer forma. Aí, né, só pra gente furar um pouquinho, pra gente continuar no mesmo tema, olha só a informação aqui, tá? O Alexander Vieira trouxe essa informação, o Trivela também trouxe informação que é o seguinte, o Zubeldia ia usar os reservas contra o Velo Clube. Ele decidiu usar os titulares para diminuir a pressão às vésperas do clássico contra o Palmeiras. Não venceu, aumentou a pressão e desgastou os titulares. Espetacular, tem que bater palma, né, cara? Já começou errado, querendo colocar o time titular em campo, que não tinha sentido algum. Ah, Gabriel, mas se o time titular empatou, imagina reserva. Cara, primeiro que o seguinte, tivesse empatado com o time reserva, todo mundo ia largar o aço, mas não ia ser a tragédia, o desastre que foi com o time titular, né? Aí para um time titular, não ganha, desgasta todo mundo, confiança, ninguém tem confiança mais, né? Todo mundo sem confiança, pressionado,
o time não ganhou, jogou mal, né? Irmão, tipo assim, tudo deu errado, tudo. Não tem uma vírgula positiva de falar, pô, isso aqui vai ser legal para domingo. Esse aqui é um ponto positivo que a gente leva pro jogo de domingo. Não tem nenhum. O Lucas e o Oscar jogaram os 90... O que é que explica o Lucas e o Oscar jogar os 90 minutos, cara? Como é que pode um negócio desse? A gente tem a porra de um clássico contra o Palmeiras no domingo. Clássico muito importante, né? Como eu falei, todos os 4 grandes se classificando, vai ser São Paulo e Palmeiras na semifinal, né? Porque o Corinthians tem a melhor campanha, né? E o Santos dos 4 vai ter a pior. E se o São Paulo não perder para todo mundo, né? O Santos deve ter a 4ª pior campanha dos 4 grandes. Então, de um lado vai ficar Corinthians e Santos, do outro São Paulo e Palmeiras. E quem tiver a melhor campanha São Paulo e Palmeiras vai jogar o único jogo em casa, né? Então era um jogo muito importante esse contra o Palmeiras. É muito importante ainda, mas tinha que ter vencido ontem, né? Aí, irmão, foi tudo uma porcaria. Não venceu, aumentou a pressão, né, com o time titular e desgastou os jogadores. E agora, como é que vai ser domingo? Né? Os jogadores têm confiança nenhuma, todo mundo morto de cansado, né? Eu quero ver o que ele vai fazer no jogo de domingo contra o Palmeiras. Quero ver a escalação que ele vai mandar a campo. Aí, cara, não fez o menor sentido, cara. Era pra ter colocado o time reserva, até porque tem um mês que nós tá falando, né? O planejamento vai jogar o reserva contra o Bragantino, aí o titular contra o Inter de Limeira, reserva contra o Velo Clube, aí todo mundo fica descansado pra jogar contra o Palmeiras. Aí ontem ele vai lá e põe um time titular pra jogar contra o Velo. É inacreditável, cara. Perdidinho, né? Tá perdidinho e botou o time titular ontem, né? Por causa do emprego dele, que ele sabe que tava preso nada. Aí ele botou e foi bem pior aí, né? Do que seria se fosse com o time reserva, né, cara? Como eu falei, porque se fosse time reserva, todo mundo ia criticar e achar ruim, mas não ia ser tão desastroso como seria, né? Aí botando o time titular, porque todo mundo perde a confiança e é os caras que jogaram outro que vão jogar contra o Palmeiras, né? O Arnaldo Ribeiro tava falando que o Oscar e o Lucas não vão jogar contra o Palmeiras, né? O que também é espetacular, né? Eles jogam contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira e contra o Palmeiras não joga. Tem que bater palmo pro Zubeldia. Espetacular. Planejamento, né? Seu trabalho é incrível. A gente tem que bater palmo aqui, olha. Esses jogos aí, cara, né, que o São Paulo teve, tá? Eu perdi a confiança no time, não confio mais no time, e acho que todo mundo, né? Não tenho mais nenhuma expectativa, pelo menos enquanto continuar de jeito. Não confio mais no técnico, tá? Depois do que ele vem fazendo aí, pra mim é muito claro que é questão de tempo pra ele sair do São Paulo, tá? Então, irmão, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu só quero que não passe vergonha domingo, só isso, tá? Que é assim, quando não tem expectativa, só não passa vergonha que é tudo certo, né? Que eu não tenho uma expectativa nenhuma. Eu não espero mais nada, tá? Desse time do Zubeldia e do Zubeldia, eu não espero nada, tá? Depois desses 3 jogos aí, não tem como esperar nada, né? Vai esperar que o time ganhe do Palmeiras no Allianz Parque? Não ganha do Velo Clube, porra. Toma 3 gols do Velo Clube, que fez 6 em 8 jogos no campeonato, né? Não dá um chute na porra do gol do Bragantino, o jogo com 1 a mais durante mais de 50 minutos. Como é que a gente tem expectativa para fazer um grande jogo contra o Palmeiras? Óbvio que a mobilização é outra, mas, cara, sinceramente, cara, esses últimos 3 jogos do São Paulo foi tão lixo, tão escandalosos, né, cara, que assim, não daria pra ter expectativa, né, de que o time vai ter uma reviravolta, né, de que o time vai mudar, não tem nem como tu ter, né, essa virada de chave, essa expectativa pro time virar chave, né. Outra questão também ontem foi o quê? O senhor Jandrei, né, que é uma bizarrice sem tamanho, esse cara ainda ganha a chance no gol do São Paulo. O Zubeldia falou o seguinte sobre o Jandrei, abre aspas. Eu creio que o resultado não passou pelo Jandrei. É uma análise totalmente injusta. Eu sei muito bem qual desempenho o Jandrei pode ter, porque ele demonstrou isso no ano passado, durante um momento importante do Brasileirão. Fecha aspas. É verdade, Zubeldia, eu vou concordar com você. Realmente o resultado não passou pelo Jandrei. Passou por você que escalou ele, né? Passou por você que escalou o Jandrei. Aí esse maluco não tinha nenhuma condição de jogar no São Paulo. A gente já sabe disso há muito tempo, né? A questão é que cada jogo vai piorando, a situação vai ficando mais feia e fica mais bizarro ainda cada vez mais ele ganhar mais oportunidades no gol do São Paulo, né? Enquanto isso, o Yang que tá machucado, eu não tô nem falando agora, tô falando no geral, né? Sempre quando o Rafael não joga, quem joga é o Jandrei. O Yang nunca ganhou oportunidade, o próprio Leandro nunca ganhou oportunidade, só ele que joga. E a gente sabe o que vai acontecer quando ele vai jogar, né? A gente sabe o que vai acontecer quando o Jandrei vai
jogar, né, cara? Enfim, muito complicado aí essa situação também do goleiro. O Rafael tinha sentido algumas dores, por isso que ele não foi titular ontem. Por isso que não foi titular e acabou começando o Jandrei. Vamos ver se o Rafael vai voltar pro jogo contra o Palmeiras ou não. Né? O time já tá jogando nada. Né? Já tá essa bizarrice que a gente tá vendo aí. Já imaginou o Jandrei começar contra o Palmeiras no domingo? Aí realmente vai ficar, né, cara? É aquele negócio. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Nada tá tão ruim que não possa piorar. É aí, né? Bastante complicado. Aí, o que acontece? Eu que tô falando muito sobre a questão do time ser exposto, porque né? Só se assistir o jogo você vai ver todo o espaço que o adversário tem para criar oportunidade, para finalizar, para levar perigo pro gol do São Paulo. O Raí Monteiro tinha feito um post aqui no Twitter ontem que é perfeito, né? Que é o seguinte, ó. Futebol é um universo onde muitas vezes os personagens morrem pela boca. O Zubeldia se negou a falar dos problemas e abraçou o discurso "nós criamos muito". Os adversários que se preocupem após o jogo contra o Mirassol. De lá pra cá, 2 de 9 pontos conquistados e 3 jogos horripilantes. O bonitão na coletiva contra o Mirassol, né, reclamaram não, fizeram uma pergunta pra ele sobre o time ser exposto, dar muito espaço e dar muitas oportunidades para o adversário, que no caso foi contra o Mirassol que perguntaram isso para ele. Ele ficou putinho na coletiva e falou isso: nós criamos muito, o adversário que se preocupa. Ele falou isso, a gente repercutiu aqui, né? A gente falou, ó, não é assim, o time obviamente joga bem, cria, mas não é desse jeito que funciona, né? Aí de lá pra cá, vocês estão vendo o que aconteceu, né? Contra o Inter de Limeira não fez um gol, contra o Bragantino deu um chute no gol e tomou 3 gols do Velo Clube. E poderia ter tomado mais, porque deu mais chance para o adversário, né? Aí a prepotência do técnico no jogo contra o Mirassol, os adversários que se preocupem. Né? Aí tá aí, né? Os jogos que o São Paulo faz. Tá aí. Os jogos que o São Paulo faz, tomando 3 gols do Velo Clube, que é uma piada, né? Porque o técnico também, né, além de fazer um trabalho ruim, né, de fazer um trabalho péssimo nos últimos jogos aí, é ignorante, é arrogante na coletiva. É aí. Aí, rapaziada, o que acontece? Vamos lá. Ontem tivemos o Ferreira, né, o Ferreira sendo relacionado porque, segundo o Gabriel Sá, tá, ele tá com dores na posterior da coxa direita. Vamos ver se ele vai estar disponível para o jogo contra o Palmeiras aí, ou não, né? Que essa é mais uma questão do próximo jogo, porque daqui a pouco não tem ninguém para pôr mais não, né? O Arnaldo focou, acho que o Lucas não deve jogar, Ferreirinha tá com dor, vamos ver se ele volta aí pro jogo de domingo. É muito que o Ferreirinha se machucou, né? A última lesão que ele teve, ele tava jogando muito bem e se machucou, né? E depois não voltou bem, e essa lesão que ele teve foi no Allianz Parque. Último jogo lá que a gente perdeu por 2-1, foi o jogo que o Ferreirinha se machucou lá, se machucou com 10 minutos de jogo, né? Depois ficou quase 2 meses de fora, tá? Aí, rapaz, aquele negócio, né? O André Hernan trouxe aqui, ó. Nada muda. Após esses resultados ruins, não pensam em mudar a comissão técnica do Zubeldia. Porém, a direção cobrará uma melhora na equipe. Vai cobrar porcaria nenhuma. Belmonte, vocês vão cobrar o quê, cara? Vocês têm moral pra cobrar quem? Pô, a gente conhece vocês já, né? Belmonte, Lucas, mais fácil vocês lá babar ovo do técnico e babar ovo do jogador do que vocês cobrar alguém. Vocês não cobram ninguém, cara. Né? Quando o São Paulo tava brigando para não cair em 2021, quando a gente tinha tomado 4-0 do Flamengo, você lembra daquele jogo, daqueles 4-0 que o Liseiro entregou o gol com 1 minuto de jogo? A gente perdeu de 4-0 aquele jogo, o Caleri foi expulso com 10 minutos. Aquele jogo a gente perdeu por 4-0, depois, né, no dia seguinte, a organizada Independente foi no CT lá cobrar o time do São Paulo. E depois a gente ia jogar contra o Palmeiras, que a gente venceu até por 2-0. O Palmeiras botou o time reserva, o Palmeiras ficou puto com isso, a gente foi lá e venceu. E essa cobrança que teve depois do jogo contra o Flamengo, o Baby, né, em podcast agora recente que ele deu entrevista lá no Tricolaço, do Arnaldo, do Tião e do Maurício Barros, o Baby falou que foi a diretoria do São Paulo que chamou a Independente para ir cobrar os jogadores depois da derrota contra o Flamengo, que o time tava brigando para não cair. Então, esses bunda mole vai cobrar quem, cara? Mas se você mandar a organizada ir lá cobrar alguém do que esses frouxos cobrar, né? Belmonte, cara, vai cobrar quem? É brincadeira, né, cara? Né? Quando precisa cobrar, eles mandam a organizada porque eles não tem culhão, né? Não tem nada, não tem moral, não tem credibilidade, não tem porra nenhuma para poder cobrar ninguém, né? Tem porra nenhuma para poder cobrar ninguém. E vamos ver o que vai acontecer aí. Agora é o jogo contra o Palmeiras. A Atlético não vai ser demitido.
A princípio, né, a informação que tinha até ontem à noite, quando o Renan trouxe, é que ele vai ficar. Né, que ele vai ficar. Vamos ver, né, se vai mudar um corpo o jogo de domingo, né, se ele vai fazer alguma coisa diferente, ou se vai ser a mesma coisa. E se for a mesma coisa, irmão, se der o mesmo espaço pro Palmeiras que deu pro Velo Clube, rapaz, olha, eu vou te falar um negócio, tá? Prepara aí que, olha, prepara, irmão, que vai ser complicado, tá? Que vai ser difícil aí, né? E a gente tem esse clássico aí, ou o time dá uma resposta, faz algo inesperado, né? Ganha lá, ou faz um bom jogo minimamente, ou então, irmão, se continuar do mesmo jeito, vai tomar um cacete, tá? Vai tomar um cacete. Ah, Gabriel, mas o Palmeiras também tá jogando mal, que não tá bem, cara. Não precisa jogar bem, essas coisas. A Inter de Limeira é um bom time, não ganhou de nenhum time no campeonato, não conseguiu empate com o São Paulo. O Velo Clube também é ruim, tava na zona de rebaixamento do Paulistão, tava brigando pra ir pra Série A2. Ontem enfiou 3 no São Paulo e poderia ter enfiado mais. A questão não é o time ser bom, a questão é você dar muito espaço, você dá oportunidade pros adversários. E se você dá oportunidade pro Palmeiras, no Allianz Parque, no Clássico, os caras vão vir babando pra cima do São Paulo, babando, irmão, entendeu? Eles enfiaram 3 na Inter de Limeira ontem, que a gente não conseguiu fazer um gol na segunda-feira. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.